Toda quinta-feira tem a live do presidente e desde que a CPI começou, esse assunto sempre é discutido, sempre é falado por lá. E ontem teve muita troca de farpa entre o presidente da República e o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI. Isso porque ontem o líder da CPI da pandemia cobrou um posicionamento do chefe do Estado sobre o recebimento direto de denúncia de cobrança de propina nas compras de vacinas. O presidente não tinha falado diretamente sobre isso e o presidente não gostou dessa cobrança, né? Exato, Adriane. É uma troca de farpas aí que a gente vem vendo, crescendo muito nos últimos dias aí, né? Ao longo, quanto mais a CPI avança, mais a gente vê essas farpas aí, essas acusações sendo trocadas de um lado e de outro. Essa história, né, a de ontem, esse capítulo de ontem especificamente, começou com uma acusação feita ali na saída do Palácio do Planalto, ali o famoso cercadinho ali do presidente, ali onde ele sempre fala com apoiadores. Ele fez acusações de que o senador Omar Aziz teria recebido propinas, teria recebido, né, desviado de recursos da saúde, né, com base, né, nas investigações feitas pela Operação Maus Caminhos. Ele chegou a afirmar que ele havia recebido 260 milhões e ontem o senador Omar Aziz, ali durante os trabalhos da CPI, fez um pronunciamento específico ali, extenso de resposta e cobrança ao presidente, né? Disse que não tem nenhuma denúncia contra ele, que não responde por nada especificamente nessa questão, e a partir daí passou a desafiar o presidente a negar toda aquela declaração dada pelo deputado Luiz Miranda, né, que afirmou que em um encontro com o presidente disse a ele que Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, estaria por trás dessa negociação suspeita para a compra de vacinas da Covaxin. Então ele e o senador Randolfo Rodrigues e o relator também da CPI, Renan Calheiros, inclusive formalizaram uma carta cobrando que o presidente se manifestasse, afirmando que já faziam 13 dias de que essas acusações foram feitas pelo deputado Luiz Miranda e que até agora o presidente não negou, que ninguém nega essa afirmação, querendo saber o posicionamento do presidente. E foi quando, né, Bolsonaro foi bem ríspido, digamos assim, né, bem usando palavras inclusive de baixo calão aí para responder o presidente da CPI. Né? Como está muito cedo, a gente não vai usar exatamente a mesma esse trecho, expressão, né? Mas ele disse que não ligou para a CPI, que não iria responder nenhuma carta, não tinha por que dar satisfações, não tinha por que falar sobre isso aos membros da CPI. Entendi, Dante. Não, entendi. Ele tem sido, né, assunto constante, e essa troca de farpas direta também deles também tem sido algo muito comum. Mas por parte do presidente também não há problema em falar sobre isso, não deveria haver, levando em consideração que uma das pessoas que teria feito essa negociação, inclusive, foi afastada do Ministério da Saúde de imediato. Uma das poucas pessoas que sofre algum tipo de denúncia e que já é afastada do cargo de imediato. Então, até esse posicionamento de, assim que eu tive conhecimento dos fatos, essa pessoa foi afastada para que o caso fosse investigado ou algo do tipo, né? E tem, assim, nessa negociação especificamente de vacinas, né, com base que começaram a partir dessas denúncias, foram 2 pessoas afastadas, né? Teve o Roberto Dias, né, que foi afastado, foi inclusive preso na CPI, né, na sessão de anteontem. Depois teve um outro membro do Ministério da Saúde que foi afastado por permitir que pessoas não autorizadas entrassem em negociações. E em relação a Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, tem uma posição de prestígio, é membro do chamado Centrão ali na Câmara dos Deputados, o presidente não falou nenhuma palavra, né? Não se manifestou, não disse que a acusação era verdadeira ou mentirosa, né? Então há um temor, né, de que ele tenha sido gravado nessa conversa. O próprio Luiz Miranda já deu a entender que houve uma gravação, né, sobre esse assunto. Né? Então ele não fala justamente para evitar ser pego de surpresa, né? Mas se ele está não ligando, né, no termo mais apropriado. Dante, a gente tem um trecho do que o presidente falou, a gente vai mostrar aqui um trechinho da live dele então, de ontem, vamos ouvir nas palavras do próprio presidente da República. Eu agora sou corrupto sem ter gasto um centavo com vacina. 0. Inclusive, né, eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí do Renan Calheiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né? E não vou responder nada para esses caras.
Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma, que não estão preocupados com a verdade, e sim desgastar o governo, por quê? O Renan, por exemplo, é aliadíssimo do Lula, o cara quer o Lula, a volta do Lula a qualquer preço. Então eu não vou responder a questão de CPI para esses caras, né? Hoje foi, eu acho que, não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante, fizeram uma festa lá embaixo na presidência, né? Entregar um documento para eu responder. Pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de são 7 pessoas, agora passaram para 6, que não estão preocupadas com a verdade. O que a CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? O que a CPI produziu, né, para reduzir o número de mortes? Por que eles não abriram, não convocaram o Carlos Gabas, que é o operador do consórcio do Nordeste, que simplesmente, tá certo, sumiu com 50 milhões de reais e não comprou nenhum respirador sequer? Que resposta eu posso ter para a CPI que não quer colaborar com nada, apenas desgastar o governo, criar um caos? Tá aí a declaração do presidente. Tá aí a expressão, né? Eu estava evitando falar aqui, mas acho que fica melhor na voz dele. Fica melhor na voz dele e tem o peso bem maior, né? Agora, ele pode, né, ignorar esse pedido da CPI, claro, né, não é obrigado a responder, mas já há uma determinação, inclusive, do STF, que está apurando essa denúncia que foi feita, uma suspeita de prevaricação. Prevaricação é quando um agente público tem noção de um ato criminoso e não toma medidas em relação a isso, né? Então, há uma suspeita, uma investigação para saber se o presidente cometeu prevaricação e o STF já determinou que o chefe do executivo, que o presidente da República, seja ouvido no âmbito desse processo, né? Então, para a CPI ele pode não responder, mas em algum momento terá que se posicionar a respeito disso, porque essa investigação está em curso, já houve inclusive também manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse assunto. Então, por mais que nesse momento não haja um posicionamento, haja esse tipo de conduta um pouco mais beligerante, um pouco mais ríspida, em algum momento terá que ser falado sobre isso, porque as investigações estão em curso, né, e uma resposta terá que ser dada sobre essa situação. Eu imagino que para o judiciário, para a justiça, seja muito mais fácil falar do que no âmbito da CPI, até levando em consideração o próprio formato da CPI, essa questão toda política envolvida e a própria formação da CPI. As pessoas que estão na CPI, não só o presidente, como outras pessoas que fazem parte, o presidente relator e a própria comissão, ela é muito questionável. Todo mundo tem telhado de vidro ali, todo mundo é investigado de alguma forma, então acaba diminuindo o crédito que poderia ter a CPI no meio de tudo isso. A gente vai seguir acompanhando todo esse trâmite. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.